possível traduzir do português para o inglês sem pensar? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Eustáquio Pereira e eu ensino inglês com programação neurolinguística. Meus queridos, os meus alunos me perguntam muito: Eustáquio, essa história de que a gente tem que aprender a pensar em inglês para ser fluente, que a gente não pode traduzir para o português, me explica essa história. Olha, essa história não é muito verdadeira, não. Falar que você não pode traduzir para o português é o mesmo que você mandar para o seu cérebro um comando para ele esquecer a língua portuguesa. Ele nunca vai obedecer, ele nunca vai esquecer a língua portuguesa, porque a língua portuguesa é a língua na qual a gente foi alfabetizado. A gente foi para a escola, aprendeu a falar desde criancinha, foi para a escola com 5, 6 anos e aprendeu a ler e escrever. Então a nossa língua portuguesa é a base do nosso conhecimento, é a base da nossa competência cognitiva. Você não aprende um idioma estrangeiro deletando o seu idioma mãe, a sua língua mãe. É um equívoco muito grande, é uma bobagem, é uma asneira enorme essa história de que você tem que aprender a pensar em inglês. E traduzir é uma necessidade lógica do nosso cérebro. Quando você está estudando inglês e pensa em montar uma frase, o seu cérebro já tem ela montadinha na língua portuguesa. E aí o seu cérebro pergunta para a sua inteligência como é que transforma essa frase em português no inglês. Então é importante a gente entender o que é pensar. Pensar é um processo neurocognitivo da nossa inteligência. Eu preciso entender que eu tenho duas inteligências. Eu tenho a inteligência racional e a inteligência emocional. A nossa inteligência emocional é o nosso piloto automático. É aquela inteligência capaz de executar uma habilidade, desempenhar uma competência quase que de forma automática, assim, quase que sem esforço nenhum, aparentemente sem esforço nenhum. Mas quando a gente está dirigindo, depois de muitos anos de treino, né? Porque quando a gente acabou de tirar a carteira de motorista, a gente ainda deixa o carro apagar, a gente ainda fica com medo de entrar numa rotatória, a gente vai numa rampa, a gente deixa o carro apagar, na hora de estacionar, a gente tem dificuldade de saber a distância do carro da frente, do carro de trás, a distância do pneu do meio-fio. Quer dizer, no início, a gente, por mais que tenha aquele conhecimento, a execução daquela habilidade ainda é penoso. Quer dizer, a gente ainda processa muito racionalmente aquele conhecimento para que a gente possa desempenhá-lo. Com o treino, a gente transforma aquele conhecimento em competência automática. A gente leva esse conhecimento para a nossa inteligência emocional. E é isso que você tem que fazer nos seus estudos da língua inglesa. Se você tem até 12 anos de idade, porque os neurocientistas em neurolinguística já descobriram que você só consegue pensar em inglês se você aprender inglês até os 12 anos de idade, que é o momento que a gente consolida a nossa competência linguística. Então, se você é adulto, já alfabetizado na língua portuguesa, você nunca vai pensar em inglês. Eu sou professor de inglês há 38 anos, mais de 37 anos, dou aula de inglês, sou tradutor, sou intérprete simultâneo e eu não penso em inglês. Eu penso na língua portuguesa. O que acontece é uma conversão instantânea entre o português e o inglês no meu cérebro, entre o inglês e o português. Não é que eu estou pensando em inglês, eu estou falando de forma automática com o meu piloto automático, com a minha inteligência emocional. Por quê? Porque eu compreendi racionalmente o conhecimento e treinei tanto que eu transformei essa competência, essa fluência da língua inglesa em uma competência automática. Eu falo com o meu emocional. E é isso que você tem que fazer para você falar inglês bonitinho. Treinar racionalmente. Essa história de que, eu vou falar, já pensar direto em inglês, isso não acontece. Você não abandona, você não deleta a língua portuguesa do seu cérebro para aprender inglês. Isso é impossível. Pare de sofrer tentando aprender a pensar em inglês, que você não vai conseguir. Você tem que entender a lógica por trás das estruturas, a simplicidade, dominar essa simplicidade lógica da língua inglesa, porque o seu cérebro transforme as frases que já estão pensadas em português para o inglês e você treine e transforma essa competência para o seu piloto automático. É só assim que você vai ser fluente em inglês. Essa história de pensar em inglês é bobagem, para de sofrer que você não vai conseguir alcançar essa proeza, não. Você não vai conseguir pensar em inglês, mas você consegue sim entender e dominar a simplicidade lógica da língua
inglesa e falar bonitinho, treinar o seu ouvido bonitinho para entender o americano nativo da língua inglesa falando e você compreender e conseguir também montar as frases e se comunicar com competência, com simplicidade, mas com competência na simplicidade, dominando o vocabulário essencial que você precisa dominar para se comunicar, mas sendo competente na construção de frases simples para você se comunicar em inglês. Então, é impossível traduzir do português para o inglês sem pensar. Ou você está pensando com a sua inteligência racional, que é lenta, que gasta muita energia ainda, e é natural, igualzinho a gente tá, quando começa a aprender a dirigir, a gente fica pensando, tô chegando perto da esquina, eu tenho que dar seta, eu tenho que pisar na embreagem para mudar de marcha. Quer dizer, no início é difícil, porque a nossa inteligência racional, ela gasta muita energia para processar as informações. Mas quando a gente treina com lucidez semântica, sem ser igual papagaio, nós não somos papagaio não, tá? Não aprenda inglês igual papagaio não, que fica ouvindo sem saber o que está ouvindo e repetindo sem saber o significado do que está repetindo. Nós não somos papagaio. Agora, se você estudar direitinho, treinar direitinho o seu piloto automático, ele vai executar a pronúncia e a construção instantânea das frases, transformando o português para o inglês de forma natural e instantânea. Espero que você tenha gostado dessa dica e que essa dica possa te ajudar nos seus estudos da língua inglesa, facilitando, simplificando e acelerando o seu aprendizado. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.